Previsão da semana. Vamos descobrir agora, através do tarô e dos oráculos, quais são os aconselhamentos, os direcionamentos para os próximos 7 dias da sua vida. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lua, sou taróloga e oraculista aqui do Tarô Evolua e é sempre um prazer trazer para vocês as nossas leituras coletivas. Hoje eu separei aqui 2 opções para vocês se conectarem e receberem os direcionamentos do universo, da espiritualidade, dos oráculos para a sua semana. Lembrando que esse é um vídeo atemporal. No momento que você chegar aqui, ele está valendo para 7 dias para frente. E se você quiser uma leitura somente na sua energia, eu tenho essa e outras leituras e os meus contatos estão na descrição deste vídeo. Então vamos lá? Escolha entre a opção de número 1, o quartzo verde, e a opção de número 2, o quartzo azul. Para as 2 opções, eu vou responder no final a 3 perguntas que você vai elaborar na sua cabeça, no seu coração, com o baralho de Dona Maria Padilha, assim ou não. Então, nós vamos abrir aqui o baralho, você vai dizer aí no seu coração, em voz alta, na sua casa, a pergunta e o baralho de Dona Maria Padilha vai responder sim ou não, tá bom? Aqui eu tenho o tarô dos duendes, opção de número 1 do quartzo verde, e o Lenormand tradicional, tá? Opção de número 1, a verde, o montinho verde. E o montinho azul, do quartzo azul, eu tenho o tarô tradicional de Marsella e eu tenho o Lenormand aquarela, esse redondinho. Para os 2 eu vou usar Dona Maria Padilha. Se você quiser ouvir as 2 alternativas, não tem problema nenhum, desde que você ouça o que o universo tem para te trazer e entenda que isso é uma previsão, é um aconselhamento para o que vai acontecer. Não force para caber aí naquilo que você deseja ouvir, tá bom? Mas com certeza você não está aqui por acaso, a espiritualidade tem sim um recado para você na alternativa que você se conectar. Quartzo verde é a primeira opção. Vou deixar aqui no cantinho e nós vamos montar a nossa mesa, você se concentre, peça que a espiritualidade seja clara e direta no recado que ela tem para te trazer. Eu estou com promoções lá no meu WhatsApp, é só você me chamar aqui no contato que está na descrição para leituras particulares, tá bom? Eu tenho a mesa de Dona Maria Padilha, que está na promoção, inclusive tem uma leitura aqui da mesa de Padilha, bem recente, tá bom? Você pode ir lá, dar uma olhadinha, tem muito vídeo para maratonar aqui, tá bom? Os nossos consulentes que se conectaram com o quartzo verde, quais são os direcionamentos da semana? Quais são os aconselhamentos para os próximos 7 dias, tarô? Vamos trazer para os nossos consulentes aqui. Eu vou cortar em 3 e a gente vai montar a nossa mesa, tá bom? Então, onde os nossos consulentes devem focar a energia deles nos próximos 7 dias? A Imperatriz é a energia central do seu jogo. Onde é que você pode se apoiar para os desafios? Qual será a energia que vai te dar suporte para os desafios da Imperatriz? O louco. E o que pode ser um obstáculo para você conseguir fazer, né, os desafios, ir adiante nos desafios da Imperatriz? O 5 de ouros. Olha lá. Energia para a vida pessoal nos próximos 7 dias. O 9 de espadas.
energia para a vida financeira. O 7 de espadas, eita, energia para a vida amorosa, a temperança. Qual é o conselho do tarô para a sua semana? O Papa. Vamos recolher o tarô. E aí eu vou organizar melhor aqui a mesa, para que as cartas, elas apareçam mais. Ih, acho que não vai dar para deixar bem, mas eu vou levantando para vocês, tá bom, meus amores? Fiquem tranquilos, que a mesa é pequena, mas o coração é grande. A vontade de trazer a mensagem também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos lá, vou pôr esse aqui, ó, até assim, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá bom? Bom, gente, eu vou embaralhar aqui o Lenormand e a gente vai tirando as cartas para ir complementando cada uma das mensagens que eu vou trazer, tá bom? Então, o Lenormand vai complementar cada uma das energias, ali como a gente sempre faz durante os nossos jogos aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos deixar aqui aberto. Vamos falar aqui da Imperatriz, que é a sua energia, é a energia que vai encabeçar a sua semana. Então, o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que a partir da energia da Imperatriz, você vai levar aí como aconselhamento da espiritualidade os seus próximos 7 dias. E essa energia da Imperatriz é uma energia que vem conectada, olha aqui, a energia da chave. Então, a Imperatriz, ela fala de prosperidade, a energia também que fala de ampliar, né, de você, eu tô procurando aqui a palavra, de ampliar mesmo, de você fazer com que as sementes que você plantou, elas deem frutos, tanto que a Imperatriz, ela ou aparece grávida, e no caso aqui do tarô dos gnomos, ela já tá até com o bebezinho na mão, né? Então, aqui também fala dessa coisa da fertilidade. Agora, reparem que, como a gente tá aqui com uma Imperatriz com bebê na mão, é como se eu faço essa interpretação, é como se a parte da gestação ali já tivesse realmente passado. E a gente tem aqui a chave que abre as portas, que resolve aí, né, resolve problemas também. Então, essa abertura, né, das portas, a gente está falando de um momento onde você, com o 8 de ouros, já está no aperfeiçoamento. Então, perceba, né, que não é por acaso que você está aqui nessa leitura. Não é por acaso que este deck foi escolhido. Porque você pode, em uma outra leitura, junto, né, de baralhos muito iguais, você ter uma outra interpretação, né, de decks muito iguais, ter uma outra interpretação, no sentido de, você está gestando, você ainda precisa estudar para aprimorar. E aqui, eu vou interpretar para você, consulente, que está no quartzo verde, não. Você já está com um projeto bebê na mão. O que você precisa fazer é aprimorar isso. É cuidar para que aquilo que você já sabe seja bem feito e aquilo que você pretende empreender, ele crie você crie esse conhecimento, sabe? Então, as cartas, elas dizem aqui para mim, eu já vou até pegar a sua energia que vem como suporte, o louco, você está começando algo. Lembre-se, você está começando, mas você já tem um conhecimento, você já vem de uma caminhada, você já gestou esse projeto, já aprendeu sobre ele, mas agora você precisa colocar os cristalzinhos em volta. Tem uma carta
do baralho das bruxas, que eu gosto muito do tarô das bruxas, que é também o 8 de ouros, porque assim, é como se ele já tivesse a estrela, e aí a próxima, ele faz muito bem a estrela. A próxima estrela que ele faz aquela estrela bem feita e ele põe uma pedrinha. Aí a próxima que ele faz uma estrela muito bem feita com aquela pedrinha e acrescenta outras pedrinhas em volta. O que você tem aqui é o início, sim, de um projeto, um bebê. Mas a sabedoria da imperatriz, que é uma pessoa muito próspera em todas as áreas, financeira, familiar, interpessoal, espiritual, todo esse conhecimento e essa bagagem da sua caminhada, ou seja, da gestação desse projeto, ele dá a você uma chave que abre novas portas. Então, complementando aqui a energia do louco, olha que interessante, vem com a montanha e com o 8 de paus. É momento de você criar coragem, de se libertar daquilo que te aprisiona ainda em uma situação, de repente, que não... Sabe assim, que falta... ele já tá com um pé para pular, o outro tá no chão. O que tá prendendo aqui você ainda? Né? Será que é essa florzinha que ainda tá aqui enraizada, que tem que puxar, né? É esse cajadinho que precisa sair do chão? Então, aqui, a montanha, ela fala assim, alguma coisa ainda tá te prendendo. O que é? O que tá faltando? Mas veja que ela vem como uma energia para você que vai te dar forças para você entender. O que eu vejo aqui? Que é hora de pular. É hora de arriscar. É hora de sair do pé da montanha e avançar, porque só daqui de cima você consegue ver o outro lado. E não adianta, o 8 de paus fala, você merece coisas maiores, mas você que precisa saber disso. Não tem como eu ficar te empurrando montanha acima, é você que precisa saber. Espiritualidade, os oráculos estão me incentivando. E eu já sei que eu gestei tempo suficiente esse projeto. Agora eu preciso, aqui ó, aprimorar, abrir as novas portas. Essas portas, elas só abrem dentro de um contexto. Quando você levanta e põe a chave na fechadura. Você precisa fazer isso. Ninguém vai fazer por você. Ah, Lua, então o que é que pode impedir o consulente do quartzo verde de fazer isso? Às vezes que você já tentou e deu errado. O medo do prejuízo, o medo da falta, a escassez. Olha que interessante. Muitos de nós ainda temos medo do sucesso. Olha aqui. Nós temos medo do sucesso. Nós temos medo do começo, o as, o Nós temos medo do sucesso, nós temos medo dos recomeços. Nós não entendemos que às vezes que nós erramos, saímos no prejuízo, fracassamos, serviu de lição boa. A gente tem dificuldade de tirar lição boa dos fracassos. A gente olha as pessoas e acha... A gente olha as pessoas hoje nas redes sociais e a gente acha que eles sempre foram ricos, que eles sempre tiveram sucesso, que eles sempre empreenderam e deram certo. Não. Eles sempre amaram e foram amados. Não. As pessoas, elas também fracassaram muito antes de ter sucesso. Acredito que muitas vezes e mais vezes fracassaram do que tiveram sucesso. É que é muito ruim falar sobre os fracassos, sobre a época da baixa, né? Do frio, da seca, da fome, das dívidas, dos foras. Olha aqui, o que vem junto dessas lições. Então, o que pode estar te atrapalhando? As pessoas falarem assim pra você: ah, você é louco, você é muito intenso,
você não planeja. Olha aqui, isso aqui é planejamento. Isso aqui aqui me diz que pelo menos durante um ano você já tem planejado isso. 9 meses, um ano. Você tem buscado conhecimento. Fora as vezes que você fracassou. Às vezes que você se jogou sim de cabeça sem planejar, mas aprendeu. Será que você precisa se conectar ao fracasso ou a lição que você aprendeu pela sua intensidade? Será que o obstáculo que você vai deixar você vai deixar que um obstáculo seja a escassez, quando ele pode ser um impulso para você entender? Quando eu pulo do abismo, hoje, eu não pulo como eu pulei do passado. Porque no passado realmente eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas hoje você é uma imperatriz. Você tem, além da liderança, olha só, você tem uma energia de prosperidade e fertilidade, e multiplicação. Mas você está conectada à energia da escassez. Então, também precisa ter uma virada de chave. Eu sei que é muito difícil, tá? Eu sei que o medo, ele paralisa muitas vezes a gente. Eu entendo perfeitamente isso. E eu sei que virar uma chave de escassez não é uma coisa fácil. Eu sei que quem já passou muita necessidade, quem já passou muitas provações, quem já passou por falência, quem já passou por fome, né? Tem muita dificuldade de se desconectar. Eu entendo profundamente vocês, mas a energia que está dizendo aqui vá tentar. Vá tentar. E aqui eu estou dizendo abrir um novo negócio, começar um novo projeto, se abrir para um novo relacionamento, aceitar um pedido de casamento, abrir-se para a possibilidade de se tornar mãe, de formar uma família. É como se aparecesse alguém na sua vida e você dissesse assim, eu não mereço, porque eu já fui casada uma vez e não deu certo, porque eu já tentei engravidar e não deu certo, porque eu já tentei empreender e não deu certo, porque eu já comecei uma faculdade e parei. Mas você não era a pessoa que você é hoje. Então, na vida pessoal, olha a energia que vem, o medo de se arrepender. Você ainda chora pelos erros que você cometeu no passado, pelas decisões que você tomou no passado. E você tem dificuldade de se desapegar disso e olhar para frente. A carta da foice, eu já expliquei várias vezes para vocês, né? É você olhar por um terreno. Vocês já perceberam aqui, ó, que o trigo aqui tá cortado e amarrado, e aqui o trigo ainda tá, né, plantado. Aqui nesse terreno, que é o terreno das lamentações do 9 de espadas, você já plantou, você já colheu, você tem que aprender a separar o joio do trigo, que é a lição. Que hoje você vibra na escassez, né? Você tem medo, você olha e fala, mas e se eu passar necessidade de novo? A colheita não foi tão boa, eu não soube escolher direitinho, separar o joio do trigo, eu me arrependi de muita coisa. Olha aqui o chororô, né? Duendinho. Nem dorme direito. Tá perdendo noites de sono para saber se tá tomando ou não a decisão correta, não é? Só que é momento de você limpar esse terreno, porque você tá começando aqui, ó, uma nova fase. Então é hora de lançar novas sementes com o conhecimento que você tem hoje. O que você não soube fazer aqui, a separação do joio e do trigo, você vai fazer. E olha aqui, o pajem de ouros é o mais lento de todos. Faça com calma, com tranquilidade, você não precisa de pressa. Você ainda tem algumas coisas para soltar, que precisam ser soltas,
que ainda te impedem de pular, mas você precisa saber, eu tenho prosperidade na minha vida, eu tenho as chaves que abrem as portas que eu quero abrir, e aquilo que eu não souber, eu vou aprender. Quando a gente se torna mãe, e eu posso falar isso, né, do alto da minha experiência, que fui mãe aos 37, né, a gente não sabe nada. Você pode ter algum tipo de experiência de vida aos 37, mas quando vem o bebezinho para sua mão, você não sabe nada. Mas você aprende. Você sabe, né? Você vai puxar ali lá de trás, até quando você brincava de boneca. É a mesma coisa em qualquer lugar que você for. Você vai lembrar das suas experiências, mas você vai colocá-las no lugar correto. Você vai lembrar da escassez. É impossível esquecer as necessidades que nós já passamos, os lugares que nós já estivemos, mas você precisa também se lembrar de que você não está mais no mesmo lugar de amadurecimento. E você vai cada vez mais aprendendo a lidar com aquilo de um lugar mais maduro. Então, saber finalizar o passado sem ficar neste lugar da culpa e da lamentação é muito importante para que você se abra para aprender o novo que precisa ser aprendido, mas que use da melhor forma a experiência daquilo que você de repente até não soube fazer. Então, na vida pessoal, essa carta vem dizendo, né, que é hora de você botar um ponto final em algumas situações. Está na hora de ir para o novo. Ah, mas a gente vai para o novo e arranca as páginas e zera o game? Não. Mas a gente pode fazer melhores escolhas. Por isso, a foice fala: finalize uma situação, mas transforme essa situação. Você não precisa ficar se culpando. Até porque a gente faz o que é melhor, o que a gente consegue fazer de melhor dentro do nível de consciência que a gente está. Isso vale para amizades, para relações familiares. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Você está se lamentando, você está preso, está presa. Será que é hora? Será que dessa vez vai dar certo? Ah, mas eu fiz tanta coisa errada. E às vezes a sua família também, os seus amigos te relembram o tempo todo disso. Algumas pessoas precisam ser cortadas nas novas fases da nossa vida, porque elas conectam a gente a essa escassez, ou elas reforçam esse padrão de escassez. Agora, é importante você saber, né, por exemplo, aqui na vida financeira, que você pode, por exemplo, ter sido roubado, enganado, né? Aí em momentos passados. Ah, eu não acredito mais em abrir negócio, em sociedades, em relacionamentos, porque fui roubada materialmente. Tive conexões, aqui, a maioria de vocês tiveram conexões muito ruins a esta situação que você está preso, presa, a esse momento que você tá precisando aí, a esse projeto que já tá no seu colo. Você não solta, porque você já teve conexões muito tóxicas dentro desta área amorosa, pessoal. Cada um vai ser uma leitura coletiva, né? Então, cada um vai ter ali uma resposta, né, diferente. Lua, estou falando de um relacionamento amoroso. Gostaria de casar de novo, de constituir família, mas tenho medo. Porque além de já ter tentado várias coisas, né, por exemplo, engravidar, ou até mesmo construir um patrimônio junto com um parceiro, eu fui roubado, eu fui enganado, eu me sinto desse jeito. E aí eu tenho medo de me abrir. Eu tô falando financeiramente e materialmente, tá? Ou,
Eu tenho um problema hoje com o meu parceiro, a minha parceira, o meu sócio, a minha sócia, porque eu escondi algumas coisas. De alguma forma, existe aqui, você pode sentir também, né, essa coisa de você estar com muito medo e muito receio de uma conexão novamente, seja ela na parte de empreender ou na parte, né, de constituir uma família, porque esconderam de você patrimônio, finanças, e hoje você tem muita dificuldade, né? Você acha que não recebeu a altura, que, como eu disse, esconderam patrimônio, esconderam dinheiro, investimento. Então hoje você tem muita dificuldade. Então veja que as relações aqui pessoais, elas envolvem tanto algum tipo de arrependimento, onde você se conecta com a escassez. E eu vejo que a maioria de vocês tem a ver com a questão financeira. Você hoje tem muita dificuldade de prosperar, de multiplicar ganhos, de construir família, porque a tua visão é que as pessoas que você confiou, ou que deveriam ser pessoas que você poderia confiar de olhos fechados, foram pessoas que te enganaram, que te roubaram. E aí, quando a gente vai para a parte financeira, olha que coisa interessante, a maioria de vocês realmente tem a ver, né, com essas parcerias que são muito fortes, laços muito fortes que precisam ser curados. Familiares, laços familiares que precisam ser curados. Porque se você não curar isso na parte amorosa, nunca vai haver equilíbrio. Sempre você vai estar nesse lugar de que você se propõe, vamos colocar assim, automaticamente você se põe nesse lugar de abuso, né? Então, não faz um filtro, né? Não é uma relação equilibrada, você dá muito mais do que recebe. Você se entrega muito mais rápido, justamente para resgatar esse lugar de segurança, de nostalgia que você teve em algum momento da sua vida e que foi tirado de você. Mas veja, não foi tirado de você nas relações depois de adulto, foi tirado de você nas relações ainda infantil. Então, um abuso, um pai que foi embora, uma mãe que abandonou, uma mudança muito radical dentro, né, da estrutura familiar que te trouxe essa escassez e que hoje reverbera dentro dos seus relacionamentos. O seu relacionamento com o dinheiro e os seus relacionamentos amorosos, eles são totalmente desequilibrados e desproporcionais. Mas veja, novamente eu volto a falar, vai aparecer uma oportunidade. Você está pronto para viver um relacionamento bacana? Você precisa sair desse lugar de escassez, de que não é para você, de que você só se arrepende, de que não vale a pena, as pessoas não valem a pena, de que não vale a pena você construir uma pessoa. E eu tô falando construir uma relação de confiança que envolva também comprar uma casa junto, um carro junto, sabe assim? Eu tô falando de completo, de ter isso completo, como a Imperatriz é. Então é semana de olhar para isso. Eu não tô aqui falando para você gratiluz. Ressignifica. Transcende. Não é isso, tá? Eu estou falando de olhar para essas histórias e entender que algumas dores, elas nunca saem de nós. Mas como a gente olha para isso, entendendo, sim, isso me dói, mas eu entendo que isso não é saudável para mim mais. Que às vezes que eu estive inconsciente, eu repeti padrões de estar muito disponível, de me deixar
ser enganado, de tomar atitudes emocionadas e depois me arrepender. E agora eu entendo que eu tenho essa fragilidade baseado na minha história, mas eu tenho a sabedoria. Eu tenho a sabedoria. Eu tenho a chave, eu tenho o conhecimento. Eu tenho a conexão com o meu eu superior. E isso me faz tomar melhores decisões, me faz entender que quando as bandeiras vermelhas se apresentam, eu não preciso ficar carente, eu não preciso ter medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. Eu não preciso entregar nada que é meu para ter alguém. Então, o Papa, ele vem dizer isso, que você pode lidar com todas essas dificuldades, vamos assim dizer, que você já passou na sua vida, de uma forma mais inteligente e racional, sim. Porque quando você toma consciência, você consegue refazer a rota, se protegendo. Inclusive, se você ainda não me segue, @taroevolua, tarô com T no final, eu fiz um post essa semana sobre relacionamentos, falando um exemplo meu de uma como que é quando falam, isso não foi sorte, né? Eu me livrei de um livramento que eu tive justamente entendendo esse contexto. Muito legal essa leitura que agora até me trouxe isso. Então faça aí 3 perguntas. E aí me segue lá, tá bom? Também se inscreve aqui no canal se você gostou da leitura. Vamos fazer aqui as suas perguntas, tá? Vamos lá, meus amores. Pensem aí em 3 perguntas que você queira que seja respondida com sim ou não, aqui por Dona Maria Padilha. Então, os próximos 7 dias é isso, tá? É você se reconectar com essa história sabendo, não é gratiluz, é estado de consciência presente. Isso aqui é pra mim, isso não é pra mim. Eu aprendi com essa história, eu não estou indo na emoção. Eu não tô me jogando como eu me jogava antigamente. Eu quero um recomeço, eu quero uma história, mas eu tô pronta, eu tô madura, eu passei pelo processo, ó o bebê no colo. Tá bom? Pergunta de número 1, pergunta de número 2, pergunta de número 3. Se você quer vir para a nossa mesa particular, os meus contatos estão na descrição deste vídeo, tá bom? Pergunta de número 1, faça aí. Aqui, pessoa intermediária, falando que tem outra pessoa envolvida nessa relação. Eu vou pegar outra carta aqui, tá? Dizendo, olha, aqui eu te falo que a resposta é sim. Para essa pergunta que você fez, existe aí uma outra energia envolvida, onde está havendo ali vamos colocar assim, como um aconselhador. Então, se você trouxe uma pessoa aqui, essa pessoa, ela está se consultando com outra pessoa. E essa pessoa está trazendo ali a sabedoria, colocando meio que essa coisa da temperança, tá? Então, eu respondo para vocês de forma geral, sim. E para algumas pessoas em específico que trouxeram um nome de alguém, devo confiar, essa pessoa é para mim, ou ela vai me escolher, está se aconselhando com alguém em paralelo, tá? E essa pessoa vai aconselhar que sim, que faça aí o positivo, tá? Que dê a resposta final como um positivo, tá? Próxima pergunta, então, vamos lá. Opa, aqui é um não, tá? A carta da traição diz que não é o momento de você confiar, não é o momento de você seguir em frente, que ainda coisas precisam ser transformadas. Então, olhe muito bem com quem você está se relacionando, se abrindo, por onde você está andando, porque a resposta é não, tá bom? E a terceira pergunta, vamos lá? Aqui mostra que sim, prosperidade, abundância,
tá? Multiplicação. Então, aqui eu vejo que a resposta é um sim e que pode vir ainda mais do que aquilo que você pediu, tá bom? Então, aqui nós temos um sim, um não e um sim, ok, pessoal? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário, dá uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, me ajude a divulgar e me siga também nas outras redes sociais. Eu vou arrumar tudo aqui para voltar com o grupo de número 2. Tchau, tchau. Vamos lá, grupo de número 2, o grupo do quartzo verde. Vou colocar o quartzo aqui no cantinho enquanto a gente prepara a nossa mesa. Opa, deu uma balançada aqui. Vamos lá. Vamos montar a nossa mesa com o tarô de Marsella, grupo de número 2. Peça que a espiritualidade fale com você neste jogo, que traga os direcionamentos para os próximos 7 dias. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, você precisa fazer as adaptações e se você quiser, você pode me chamar para leituras particulares. Aqui na descrição do vídeo estão os meus contatos, tá bom? Vamos lá. Grupo de número 2. Vamos abrir aqui e ver qual é a energia que você deve focar esta semana. É o 5 de espadas. 5 de espadas. Qual é a energia que vai te dar auxílio para os desafios do 5 de espadas? 2 de paus. Quais serão os desafios ou obstáculos? Aqui, o 4 de copas. Energia para a vida pessoal. Vamos pegar essa aqui que tá pulando. 8 de paus. Energia para a vida financeira. O As de espadas. As de espadas. Vida amorosa. A carta da lua. Conselho para a sua semana. Rei de ouros. Então, a nossa mesa está montada com o tarô. Deixa eu colocar aqui. Eu vou levantando, tá bom, gente? Porque nem sempre cabe, principalmente quando eu gravo assim, a mesa. Minha mesa é curta, então acaba que eu perco um pouquinho de espaço. Mas eu vou levantando as cartas para vocês, tá bom? Vamos fazer assim. E essa a gente deixa aqui, tá? E aí eu vou preparar aqui o Lenormand. Para cada uma das cartas aqui do tarô, a gente complementar com o Lenormand, tá? Então, vamos lá, vamos começar as interpretações aqui das nossas cartas. Energia que você deve focar essa semana é a energia do 5 de espadas, é uma energia bem delicada, porque essa energia fala do ganho sem o mérito, né? Sem a honra, de coisas escondidas, de repente roubos, trapaças. E o 2 de paus, né? Fala da estagnação, da paralisia, da vontade de ir para o novo, mas não ir por conta dessa questão mesmo da zona de conforto, do medo, de um aprisionamento mental. Então, eu enxergo, né, complementando aqui a energia do 5 de espadas, né, a gente também vem aqui, ó, com a carta da chave, é realmente resolucionar. O que me vem muito de intuição não é que você seja uma pessoa trapaceira,
nem que você seja uma pessoa que tem a intenção de conseguir alguma coisa sem mérito. É justamente o contrário. É uma paralisação de se aprimorar, de avançar, de seguir em frente, porque você não se acha merecedor, você se acha uma farsa. Você não abre novas portas, não de repente cria aqui, ó, abertura para estudo, para aprimoramento, porque você não acredita em quem você é hoje. Isso faz você ver as pessoas evoluindo, faz você ver as pessoas investindo em si mesmo, em novos conhecimentos, em novas aventuras, e você fica parado da janela achando que você é uma grande mentira, uma grande farsa. E a carta da chave vem para dizer para você que é hora, aí nos próximos 7 dias, de se livrar disso, né? De se deixar de abrir oportunidades, de aproveitar oportunidades e de se aprimorar, principalmente. Por quê? Nós temos aqui o 4 de copas, que fala justamente disso. Você desmotivado, você sem atitude, você deixando oportunidades passar por conta desta visão que você tem. Vamos complementar esse 2 de paus aqui? Vamos ver, olha, é um ciclo que precisa ser fechado. Você precisa lembrar, eu já volto aqui, tá bom? Você precisa lembrar onde você já chegou, o quanto de coisas você já superou, o quanto você é bem-sucedido, o quanto você é poderoso, poderosa. De onde você veio? Onde você está? Você já fez essa análise? O que mais você pode aprender? Além do que você já sabe. Porque você sabe muitas coisas, mas ainda tem mais coisa para aprender, mais coisa para conquistar. Você não pode ficar parado onde você tá falando assim, de onde eu vim, tá bom onde eu cheguei. Mas por quê? Porque você ainda tem muito mais a viver. Você tá deixando oportunidades passarem. Talvez por medo de apostar nas suas ideias, por medo de se associar a pessoas. Você pode ter passado por situações de alianças muito difíceis, que te fazem ser sim um pouco individualista, autossuficiente. É medo, gato escaldado tem medo de água fria? Será que esse é você? E você sabe que para você ir mais adiante, não tem aquela história, sozinho eu vou longe, mas, né, vou mais rápido, mas com outras pessoas eu vou mais longe, eu vou mais estruturada. Então aqui fala de que as suas ideias, elas merecem atenção, investimento, parcerias para você conseguir estruturá-las. Você pode estar deixando ótimas oportunidades passarem porque você deixou de acreditar nas parcerias, nas pessoas. As pessoas, elas podem ter passado a perna, mentido para você. Isso pode ter te estacionado por um tempo, porque você precisou se estruturar, criar coisas, né, sozinha, criar uma base sozinho. Mas agora é hora de você voltar ao estudo, ou até mesmo ao estudo de si mesmo. Nem sempre é um projeto. Ali vamos falar de um negócio, de um casamento, mas às vezes o projeto é você voltar a se cuidar. Por que que eu tenho medo de criar alianças? Por que que eu desconfio tanto das pessoas? Eu sei, porque eu já fui muito enganado, muito passado para trás. Eu tive que aprender
a me defender. E quando eu aprendi a me defender, eu aprendi a ser sozinho, mas hoje eu entendi que eu tô estagnado nesse lugar sozinho. Eu preciso encerrar esse ciclo, eu preciso aprender a abrir novas chaves, a fazer parcerias, a ser mais criteriosa, mas a me apaixonar, a me conectar, a entender que o passado pode ter me ferido de algumas formas, pode ter me deixado blasé, desacreditado do amor, mas eu não posso deixar que isso me vença. Então, a mensagem para você, para os próximos 7 dias, é avaliar. Não é para você esquecer, porque eu sei que não é possível esquecer os tropeções que a vida, né, já nos passou. Mas é porque você precisa encerrar um ciclo onde eu vejo você muito sozinho e sozinha, porque você tem muito medo das pessoas esconderem as coisas de você, das pessoas te passarem as pernas, de ser enganado. E aí é como se você tivesse criado essa casca dura, mas esse ciclo, ele pode acabar, porque você tá pronto. Só que não é, perceba o 8 de ouros ali. Não é com a mesma casca que você aprendeu a se defender sozinha e nem com a mesma, os mesmos critérios de antes do sofrimento, porque senão você cai no mesmo lugar. É revisitando este lugar do passado que você entende onde foram colocadas bandeiras vermelhas, seja num relacionamento, numa relação familiar tóxica, numa amizade que não foi tão bacana, numa sociedade que não foi tão bacana, num relacionamento amoroso. Essa leitura pode ser, inclusive, um complemento do grupo de número 1. Se você quiser ir no grupo de número 1, pode ser que lá tenha também alguma mensagem para você. Inclusive porque, olha aqui, no mesmo lugar sai o 8 de paus, né? Se não for no mesmo lugar, é muito parecido. O 8 de paus fala de finalizações, como caixão, onde você sai de uma estagnação, e aqui é onde você sai de um lugar morno e você vai em direção de algo melhor, maior para você. E aqui o 2 de paus é onde você olha lá fora e vê todo mundo indo pro novo e você fala, eu não quero, eu não vou, ainda não é minha hora. E aqui você entende que precisa superar esses obstáculos. Por quê? Porque hoje você consegue planejar, organizar, você tem maturidade, você sabe esperar o tempo das coisas acontecerem. Você não é mais a mesma pessoa carente, emocionada, que precisa de aprovação. Aqui é saber fazer as escolhas e saber que elas levam um tempo para acontecer. E que você não precisa, de repente, sair cortando as cabeças, mas que você pode ser mais frio, calculista, nos passos que você dá. Você não precisa finalizar todas as situações de uma hora para outra, mas você tem que saber que algumas coisas te impedem sim de amadurecer, de crescer, de ir em frente, de se organizar e de conquistar o que você deseja. Por isso você tem que aprender a lidar com as relações pessoais de uma forma planejada, organizada, fria, calculista, sim, se for necessário. Nem toda relação ela precisa ser vivida
ser vivenciada de uma forma rotineira, de uma forma forçada, se não te faz bem. Algumas pessoas a gente precisa tirar da nossa convivência, a gente precisa de um afastamento, de uma frieza, sim. Nem todas as pessoas a gente consegue eliminar, mas a gente pode aprender a viver com mais maturidade e devemos fazer isso. Eu vejo que na parte financeira, existem oportunidades aqui para um recomeço, para experimentos, olha aqui, estudo de alternativas. Mas é importante você lembrar que aquilo que você aprendeu pode ser aprimorado. A mesma coisa aqui na parte financeira, tá? Vão surgir alternativas para que chegue dinheiro novo. Mas você tem que lembrar, com a Rainha de Ouros, que o que você já conquistou aqui não pode ser posto em risco, colocado em risco. Você tem que apostar naquilo que vai prosperar mais o que você tem, não colocar em risco o que você tem. Fui clara nisso? Não aposte todas as suas fichas numa única galinha. Surgiu uma oportunidade, avalie os riscos. Quem depende de você? Coloque os pés no chão. Coloque as regras, quanto às regras básicas para proteger as pessoas que você ama, que dependem de você, o seu patrimônio, seja inflexível. Você é uma pessoa próspera. Você sabe que não foi do dia para a noite que você conquistou o 9 de ouros, o que você tem. Por isso que às vezes você fica muito reticente em ir para o novo hoje. Por isso que às vezes você desacredita das alianças. Podem surgir oportunidades de alianças. Estude as possibilidades, sim. Ok? Nós estamos falando de números 2 aqui, né? Que fala sobre as alianças, tá? Sobre as possibilidades, mas faça isso de forma estruturada, para que as suas coisas conquistadas até hoje a muito custo, que foi muito custo, né? Dentro de parcerias que te enganaram, de pessoas que tentaram passar a perna em você, de altos e baixos, de perdas, de ter que se reconstruir, você tem uma certa maturidade e segurança. Não perca isso. Estude as possibilidades, tá? Estude as possibilidades, que é o que o elemento ar faz. Ele investiga, ele levanta possibilidades, faz brainstorm. Ele sim acredita em um recomeço, em novas ideias, mas ele entende que há necessidade de estudar as possibilidades que as novas ideias trazem. E a Rainha de Ouros, ela vem colocar esses pés no chão. Vamos estudar, mas não vamos nos perder a ponto de perder aquilo, a nossa estrutura, aquilo que já foi conquistado. Regras são regras e elas precisam ser seguidas. Então, o recado para os próximos 7 dias é avalie como eu posso dizer, as oportunidades que chegam, as propostas que chegam, mas não coloque a perder aquilo que você já conquistou, é do que você tem para cima, ok? Parte amorosa, eu vejo que há uma sensação de que você perdeu a mão, uma certa tristeza, uma desilusão. Mas veja, essa carta ela tá falando esse jogo, ele está falando do futuro, do que você precisa avaliar.
das coisas que você precisa entender. Uma delas, que são os obstáculos, fala de você desanimado com alianças. Olha aqui a confirmação. Você totalmente desanimado, desanimada com as alianças. Mas olha a rainha falando aqui, ó. A rainha, primeiro que eu vou te falar é, já olhou no espelho? Já entendeu quem você é? Você já parou para se perguntar, ao invés de você dizer assim, parece que ninguém me quer, parece que eu sou sempre trocada, parece que eu sou a frigideira sem tampa, eu vejo todo mundo feliz no amor, menos eu. Você já parou para pensar que você pode ser a pessoa que causa medo no outro, que causa essa desconfiança de que esta pessoa, você, meu consulente, minha consulente, pode ser muita areia pro caminhãozinho de quem você anda deixando entrar na sua vida? Você já parou para pensar que você pode ser a pessoa que o outro fale assim, eu acho que eu não dou conta. Muito segura, muito bem-sucedida, muito profissional, muito boa filha, muito boa mãe. Ah, Lua, mas eu não quero ser assim. Então, você eleva a sua régua na hora de deixar uma pessoa entrar na sua vida. Porque, pelo que eu tô entendendo aqui, você é a mais e você tá deixando o Jurandir aí entrar na sua vida. Aí o Jurandir sai correndo e você acha que o Jurandir não te quis. Mas não é. O Jurandir falou o quê? Eu não dou conta. Então tá na hora de você aprender a se valorizar, a sentar no trono que é seu. É claro que algumas de vocês, tá? Alguns também precisam tomar cuidado para que vocês não sejam nem mãe e nem o homem da casa. Percebem o que eu tô falando? Nem muito para um extremo, nem muito para o outro. Às vezes tem um desequilíbrio, uma oscilação ali. Às vezes muito carente, às vezes muito autoritária. Às vezes muito mãe e às vezes muito o homem da casa. Não sei se essa palavra é a ideal, mas vocês entendem o que eu tô falando? Precisa entrar num lugar de equilíbrio. Porque a lua, ao mesmo tempo que ela diz que você tá muito triste, decepcionada, desiludida, achando que perdeu a mão. As flores falando que você é uma pessoa linda, cheirosa, maravilhosa, potente, um presente para as pessoas. A rainha de espadas falando que você tem, né, que estar muito mais equilibrada entre a emoção e o excesso de razão da rainha. Essa rainha, ela senta num trono de um rei. Ela usa uma espada de um rei. Ou seja, a energia do yang dela tá muito aflorada. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, desde que você consiga equilibrar as duas coisas. Você pode ser forte, independente, maravilhosa, mas também você precisa deixar o outro ser. E você, ao deixar o outro ser, perceber se você não está tomando um lugar que não é seu, para fazer com que essa pessoa fique ao seu lado.
Aí é uma sensibilidade sua, tá bom? Então, perceba aí durante os próximos 7 dias, ou você pode, inclusive, fazer essa avaliação aí sobre os últimos relacionamentos que você teve, aí ver se você consegue chegar a esta conclusão. Inclusive, se você não viu, tem um post sobre isso que eu falei lá no meu Instagram, @tarô com T no final evolua. Tem outros posts. Se você ainda não me segue lá, me siga, tá bom? E o conselho é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros fala sobre essa estruturação, sobre essa maturidade, que é tão difícil, né, a gente chegar. Então, os próximos 7 dias é para você pensar nisso. O que eu quero construir daqui para frente? Como eu me vejo daqui 10, 20 anos? Como eu quero estar fisicamente, materialmente? É hoje que começa esse planejamento, não é amanhã, não é semana que vem. É hoje que você começa a planejar o que você quer colher lá na frente. Mas hoje também é um dia para você avaliar o que foi que você fez, o que você construiu até agora, o que você aprendeu até agora, bem numa intenção de se valorizar. Não é de se diminuir, não. O quão longe você foi e o quão longe você ainda pode ir e quer ir. E também o que você precisa mudar. É hora de você entrar num lugar de autoanálise. Ninguém pode fazer essa análise por você. Mas é hora também de se despedir dessa fase em direção a uma outra fase mais estruturada, mais planejada, mais organizada e sem pressa. Você tem todo o tempo do mundo, mas você precisa, você tem todo o tempo do mundo para colheita. Você tem que jogar as sementes e ter a paciência de saber que a colheita ela vai chegar. Mas o que você vai avaliar hoje, a preparação do terreno, a análise das sementes que você vai lançar, elas precisam ser feitas de forma imediata, porque o 6 de espadas fala, hora de partir, mesmo que isso gere um sofrimento. Alguns corações vão ser quebrados, algumas relações podem precisar ser terminadas, algumas coisas terão de ser estudadas, tá? Você vai precisar sim sair de uma zona de conforto, você vai precisar aprender a reconstruir laços, ao mesmo tempo desfazendo outros, e principalmente você vai precisar entender uma coisa que talvez você ainda não tenha entendido, que nem sempre o problema é você, que nem sempre a culpa é sua, mas que às vezes você tá tomando um lugar que você não deveria tomar, a custo de tudo. Você às vezes simplesmente precisa ir embora de lugares que não te caibam. Tá certo, meus amores? Vamos fazer as 3 perguntas com Dona Maria Padilha? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários para mim se fez sentido. Eu tô toda arrepiada com essa leitura, achei ela maravilhosa. Se você quiser essa leitura somente na sua energia, você me procure. Os contatos estão na descrição. E eu também tenho jogos em promoção, tá? Tenho perguntas diretas, tanto na modalidade de você entrar na agenda, quanto para respostas em até 24 horas. E também, já não sei se eu já pedi, mas se você não é inscrito, se inscreva no canal e me siga nas outras redes sociais que eu estou como @tarôevolua.
Ana Maria Padilha, pergunta de número 1, pergunta de número 2 e pergunta de número 3. Vamos lá? Aqui diz que sim, boas notícias, falando que você deve receber uma proposta, um convite, um reconhecimento, e também respondendo diretamente assim para sua pergunta, tá bom? Vamos lá? Pergunta de número 2. Aqui está falando que é não, embaraços e dificuldades. Falando que algumas coisas ainda vão precisar ser resolvidas aí pelo caminho, tá bom? Até que ela possa fluir, ainda tem algumas dificuldades e alguns embaraços, então é não, tá bom? E a próxima, vamos lá? Aqui diz que não também, tá? Fala que essa pergunta que você trouxe traz para você uma perda energética muito grande, tá? Um desgaste muito grande para que aconteça. Então, não vale o desgaste. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou dessa leitura, deixa o seu curtir, comenta se fez sentido e não se esqueça de se inscrever no canal e de assistir os vídeos que estão sendo sugeridos aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!